Canto 8, capítulo 24, verso 7. Asidatita kalpante brahmonaimiti-kolayaha samudropa plutastatre lokaburadayonarupe. Sukadev responde: Ó Rei Parikshit, no final do milênio passado, no final do dia do Senhor Brahma, enquanto ele dormia à noite, a aniquilação ocorreu e os 3 mundos foram cobertos pelo dilúvio do oceano. Aqui Sukadev explica ao rei Parikshit que no final do último Kalpa, o dia de Brahma, ele dormiu e o grande dilúvio conhecido como Pralaya ocorreu. Então o mar surgiu e cobriu toda a terra, tudo. Enquanto ele dormia, os Vedas escaparam da sua boca. Naquele momento, um demónio chamado Hayagriva roubou os Vedas. Os Vedas não são uma escritura humana. Veda Vyasa os escreveu, mas os Vedas são do próprio Narayana. Os Vedas são eternos. Eles não têm começo nem fim. Os Vedas sempre existiram e sempre existirão. Também rezamos para Mahavishnu na forma de Hayagriva durante Hayagriva Jayanti. Bhagavan assumiu a forma de um peixe, Matsya Avatar, para matar Hayagriva. Como Hayagriva havia roubado os Vedas de Brahma, ele tinha o conhecimento dos Vedas. Então, ele implorou ao Avatar Matsya: Por favor, perdoa-me, eu refugio-me a teus pés, tem misericórdia de mim. Naquele momento, o Senhor Narayana o abençoou e disse: Devido ao teu ato, tenho que te matar. Mas como tu te rendeste a mim, tu também serás considerado uma das minhas encarnações. Então foi assim que Hayagriva, a manifestação do Senhor com uma cabeça de cavalo, se tornou adorado pelos Vaishnavas como um grande professor que concede proficiência em conhecimento. É como o aspecto da Dakshinamurti de Shiva. Então, após o Pralaya, o Senhor, na forma de Hayagriva, devolveu os Vedas a Brahma. Na parte sul da Índia, o governante do reino Drávida era um rei chamado Satyavrata. Ele era filho de Suryadev, o deus Sol. Ele era muito religioso. Então, todos os dias, ele ia ao rio Mala para realizar o seu Sandhya. Ele colocava água nas suas mãos, olhando para o sol, enquanto entoava o Gayatri Mantra. Então, ele derramava a água no rio como uma oferenda ao Deus Sol. Este era o seu sadhana. Um dia, quando ele colocou a água nas suas palmas, Satyavrata viu que em suas palmas havia um peixinho. Então o que é que ele fez? Ele imediatamente abriu as mãos e o peixinho caiu na água novamente. Então, ele juntou as mãos novamente e encheu-as com a água do rio. Estranhamente, o peixe estava novamente nas suas mãos. Mais uma vez, ele o soltou. Pela 3ª vez, ele colocou as mãos em concha e lá estava o peixinho nas suas palmas mais uma vez. Muito estranho. Depois de ser pegue pela primeira vez, um peixe normalmente foge, certo? Mas depois de 3 vezes, o peixe ainda estava nas mãos. O rei perguntou-se sobre isso e naquele momento o peixe falou com ele. Querido rei, por favor,
Protege-me, não me deixes ficar nesta água. Se tu me deixares aqui, a minha vida estará em perigo. Existem muitos peixes grandes e eles vão me comer. Por favor, tem piedade de mim. Então o rei disse: Uau, estranho! Um peixe falante que tu não encontras com muita frequência. O rei Satyavrata levou o peixinho para o seu palácio e pediu a um dos seus assistentes: Por favor, coloque este peixe numa tigela pequena. O servo pegou numa tigela pequena, pensando: Um peixinho como este não precisa de muito espaço. Aqui há espaço suficiente para este peixe nadar. Então eles colocaram o peixinho lá. Alguns minutos depois, o peixe estava a gritar: Rei Satyavrata! Rei Satyavrata! Esta tigela é muito pequena, preciso de um lugar maior. Agora, o rei Satyavrata ficou ainda mais chocado ao ver como aquele peixe havia crescido milagrosamente em apenas alguns minutos. Então, ele começou a preocupar-se com isso, pensando: provavelmente é um peixe mágico. Primeiro, era mágico porque estava a falar e porque agora estava a crescer muito rápido. O rei pediu ao criado: traga uma tigela maior. Então eles trouxeram um jarro e colocaram o peixe lá. Mais uma vez cresceu em pouco tempo. Puff! Em seguida, eles o colocaram num enorme recipiente. Como o peixe continuava a crescer muito rapidamente, eles acabaram por colocá-lo numa lagoa, mas ele cresceu tão rápido que logo ficou tão grande quanto um lago. Finalmente, eles levaram-no a um lago. Ele começou a crescer e ficou tão grande quanto o próprio lago. O rei ficou intrigado. Eventualmente, eles conseguiram levar o peixe para o mar. Quando eles estavam a colocar o peixe no mar, o peixe começou a reclamar. Não coloque no mar. Há grandes crocodilos neste mar e eles vão comer. O rei, chocado, olhou para este peixe enorme e começou a pensar: quem iria comê-lo? Numa respiração, tu comerias todos eles. Então, ele começou a ficar assustado, pensando: quem é este peixe? Naquele momento, ele orou: por favor, revela-me a tua verdadeira forma. Quem és tu? O peixe respondeu imediatamente: Eu sou a encarnação de Narayana. Eu sou o Matsyavatar. Então Matsyavatar disse ao rei Satyavrata que o fim do mundo estava a aproximar-se rapidamente. Ele disse: Em 7 dias haverá um grande dilúvio e o mundo será submerso. Então tu tens que construir um enorme barco. O senhor, na forma de Matsyavatar, instruiu o rei a colocar no barco as microformas de todas as criaturas vivas, sementes de todas as plantas e grãos alimentícios. Além disso, ele disse: Tu também deves levar os Saptarishis contigo no barco e não deves ter medo. Tu não deves preocupar-te com nada. Eu mesmo, na forma deste grande peixe, te guiarei e cuidarei do teu barco até que Brahma acorde do seu sono. Então, quando Brahma acordar, uma nova criação acontecerá. Enquanto Matsyavatar estava a conversar com o rei Satyavrata, o rei tornou-se iluminado.
Seguindo o conselho do Senhor, ele construiu um enorme barco para transportar os 7 sábios e os representantes de todos os seres vivos. Como o próprio Senhor os guiava na forma de Matsya Avatar, ele também lhes dava conhecimento espiritual. Ele respondeu a todas as suas perguntas e durante esse tempo todos se tornaram plenamente realizados. Por fim, quando o dilúvio terminou, Brahma acordou e uma nova criação começou. Naquela época, Matsya lutou com Hayagriva e recuperou os Veda. Depois de receber o conhecimento dos Veda, do próprio Bhagavan, o rei Satyavrata tornou-se Vaishvatamano. No final da sua vida na Terra, ele alcançou o reino celestial de Narayana. Esta história é semelhante à história da Bíblia da Arca de Noé. Aqui tu vês que falam de coisas semelhantes, mas de maneiras diferentes e com diferentes palavras. As histórias foram distorcidas e os nomes foram mudados. Mas todas as Escrituras nos mostram que desde o início da criação, todos, mesmo os Devas, procuram a felicidade eterna, Satchitananda. No entanto, ninguém encontrará essa felicidade eterna enquanto a mente habitar na realidade externa. A pessoa encontrará essa felicidade eterna somente quando tiver devoção pura ao Senhor, a Bhagavan, a Deus. Não importa qual forma ou qual nome assume. Enquanto tiveres devoção e fé, enquanto a tua ação for correta e a tua mente estiver livre de orgulho, tu o alcançarás. E Bhagavan disse que tu não precisas de muitas vidas para alcançá-lo. Tu só precisas de uma vida. Esta vida esquece todas as vidas passadas que tu tiveste e das quais não te lembras. Esquece todas as vidas futuras que tu terás, porque tu podes acabar com tudo nesta vida. Então não crias nenhuma ilusão para o futuro, porque o que impede alguém de atingir o objetivo final da vida é ele mesmo. Quando dizemos, lembra-te de Deus, é tão simples. Quando dizemos, torna-te um bhakta, rende-te a Ele, o que é que tu dizes? Quando me tornarei um Bacta? Quando me renderei? É muito difícil, está muito longe. Não é? Tu crias a tua própria barreira dizendo que não podes. Não é que tu não possas, tu podes. O propósito do teu sadhana é aproximar-te do divino. Se não for hoje, deve ser amanhã. Não pares. Deixa-o revelar-se a si mesmo. Sê determinado. De manhã, ao acordar, diz: Eu o verei hoje. E se tu não o viste hoje, humilda-te. Com certeza fizeste algo menos bom e é por isso que que ele não se rendeu a ti. Humilda-te. É somente através da humildade que ele se revelará. Ele não se revelará quando tu disseres com muito orgulho. Eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer isso. O que é que tu podes fazer? Nada. Se ele não quiser, tu nunca serás capaz de fazer nada. É somente sendo humilde que ele se revelará a ti. No dia seguinte, tenta novamente. Não é errado dizer que tu não és nada. Goswami Tulsidas também disse: sou o maior pecador de todos. Não sei porque Ramji me deu a tarefa de escrever os Ramacharita-manas. Muitos santos dizem: eu sou o maior pecador.
para se manterem humildes. Eles não estão apenas a dizer isso, eles querem dizer isso. É por isso que Deus vem até eles, porque eles se humildam, eles se colocam para baixo. Então, se eles caírem, Bhagavan virá e os empurrará para cima. Mas se tu já estás de pé, como é que ele te levantará? Arrogância não te vai levar a lugar nenhum. Ele se entregará a ti somente quando tu fores humilde. O Bhagavatam é tão grande e tem tantas histórias dentro dele. 7 dias não são suficientes para falar sobre tudo. Todas as histórias são lindas, mas a maioria ensina o caminho de Bhakti, como chegar a Narayana. Se tu leres qualquer um deles e praticares, tu chegarás lá. Mas tu tens que praticar e fazer o teu esforço. A graça não é dada facilmente. Somente quando tu te esforças, tu ganharás essa graça.